Vamos falar de alimentos, desta vez não em pensão, né? Pensão de alimentos aí. Mas vamos falar de outra coisa, de alimentos mesmo, que recentemente colocou-se em dúvida a questão dos adoçantes, né? E aí nós trouxemos aqui o programa para falar de alimentos de modo geral, o professor Dr. Cristian Tosta, professor do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Federal de São Paulo. E aí, meu amigo, eu sei que o assunto é tão abrangente que não coube tudo numa entrevista. Vamos tratar de outro assunto de alimento aí que é importante a gente saber, é a nossa contribuição para o seu conhecimento e por uma saúde melhor. Então, aí deixamos para hoje os mitos e verdades sobre os adoçantes. Já falaram esses dias aí de um deles que provocaria câncer e tudo mais. No mundo inteiro falou sobre isso, se são nocivos mesmo à saúde. Vamos tirar essa dúvida. O sódio, o sódio tá em quase tudo, né? E esse danadinho, hein? Para que serve? Quais os benefícios? Quais efeitos colaterais? Vamos aprender sobre o sódio, que está em muito, mas vale em boa parte do que você come, para ter uma ideia, não é? Mas será que é bom, não é? Qual é a dose certa? Quais os efeitos colaterais? Que problemas pode ocasionar o sódio na nossa vida? É sobre isso tudo que a gente começa a tratar agora na entrevista com o Dr. Cristian Tosta. Bom dia, Cristian. Bom dia, Daércio, Adalberto, todos que nos ouvem. Cristian, vamos começar aqui pela questão dos adoçantes. Recentemente se falou de um desses, é o aspartame, não é? Cuja dúvida foi levantada aí, que causaria doenças muito graves, até o uso desse... Porque são vários tipos de adoçantes, e nesse caso, particularmente, seria o aspartame. Mas vamos falar de um modo geral aqui sobre todos os adoçantes. Até começando pelo aspartame, né? Que, na verdade, está presente em quais alimentos? Muito bem, vamos lá. Então, antes de responder sobre aspartame, deixa eu fazer uma ressalva aqui, né? Então, esse documento foi publicado pela Organização Mundial da Saúde. Isso. Né? E não é só aspartame. Eles citam aspartame como um possível problema, vamos dizer assim. Mas a diretriz que foi publicada em maio, né, pela OMS, ela fala de forma geral para todos os adoçantes. Sim. E tem lá, tem outros... como chama? Acesulfame, estévia, ciclamato, sacarina, tem uma lista enorme. Sacarina, né? Também. Quer dizer que a relação aí seria de comprometimentos da saúde em função do uso disso aqui para todos eles. Isso. Porque tem um volume de informações, né, ligadas a essa questão dos adoçantes que não... Vou falar assim, ó, quem é a favor, diz que não tem problema nenhum adoçante, qual que é o argumento? Eles falam que existem os estudos biológicos, né? Nós chamamos de ensaios biológicos. Então você faz lá um teste, vai adicionando quantidade de aspartame, por exemplo, até chegar num limite que começa a fazer mal. Então isso é feito geralmente com camundongos, né? Com esses ensaios biológicos, até chegar num limite que faz mal. Depois, com base nesses limites, vai se estabelecendo os limites para os humanos. Mas esses ensaios biológicos, eles são feitos exclusivamente para aquele adoçante. Até aqui tudo bem? Sim. Né? Onde que entra o problema? É que você, quando a gente vai no mercado, faz a compra, ou toma o seu cafezinho, você não come só aquele adoçante em específico. Então, fizeram um ensaio biológico para aspartame, ok. Só que você não come só aspartame, porque você come uma balinha, você come um doce, você come... Aí, quando você vai somando a quantidade de adoçantes que você consome ao longo do dia, da vida, aí esse ensaio biológico não existe, dessa combinação desse monte de coisas que a gente come e que a gente não consegue controlar. Porque o ensaio biológico fala assim, ó, dentro do recomendado, aspartame não faz mal. Ok, mas quem que vai controlar a quantidade de aspartame que consome no dia? Entende? Assim, mais ou menos como nós comentamos nas outras entrevistas, não tem problema você tomar um cafezinho com aspartame, não tem problema nenhum. O problema é quando você tem uma rotina, uma vida de consumir um monte... Durante o dia, o refrigerante diet, essas coisas. Exato, aí. Perfeito. Né? Esse é o ponto. Chamados diets, não é isso? Porque Exatamente. o aspartame não está presente em outros alimentos, senão nos diets, é isso? Bom, diets e lights, enfim. Vamos lá. Então, o que são os adoçantes? Qual é a função, né, dos adoçantes? É dar o dulçor. É para a coisa ficar doce. Nutricionalmente falando, eles não têm
não fornecem absolutamente nada. Não tem papel nutricional nenhum. Quer dizer, não nos faria falta. Não faz falta. Sacarina, né? Que é nós comentamos, né? Sacarina. Foi um dos primeiros, né? Sacarina é um derivado de petróleo. A sacarina? Sim, a sacarina é comprada em refinaria de petróleo. De petróleo? Sim. E vira doce? E é doce. 300 vezes mais doce do que o açúcar comum. E vem né? do petróleo? É do petróleo, é comprado em refinaria de petróleo. Então, assim, ó. Isso é bom saber, quero dizer. Eu não sabia disso, não. Sim, e moléculas, assim, vamos dizer, moléculas sintéticas, né? Não são moléculas que existem, né, naturalmente no ambiente. Como da cana vem o açúcar? Isso. Convencional. Mas sacarose, né, da cana, que é o nosso açúcar comum, é uma molécula que... Assim como a cana fornece o açúcar que a gente conhece, o petróleo fornece o aspartame. A sacarina. A sacarina. Exatamente. Olha lá. O aspartame vem de onde? O aspartame é uma molécula sintética, né? Também é sintética, é Também, coisa de laboratório. Sim, é coisa de laboratório. Coisa de laboratório, não vem da natureza, não. Ó, de novo, para ter ideia, sacarina, o que você come de sacarina, você elimina como sacarina. Que como a gente não tem enzimas... não processa Não esse processa. A gente chama bypass, né? De tão põe em esquisito cima, que é pro organismo. põe em cima, sai embaixo. Do jeito que engole, vai embora na urina, fezes. De tão desnecessário que é, vamos dizer assim. Exatamente. Se o corpo não absorveu nada ali, não aproveitou nada dele, é porque ele não servia para nada. Exatamente. Ou pelo menos para o corpo, pode servir para petróleo, lá, sei lá o que então, né? Isso. Que coisa. Então, ainda, né, nesse ponto, o que os estudos, aí sim, né? Tem essa diretriz da OMS que é de forma geral. Sei. Mas aí eles apontam vários estudos em específico. Aí, no caso, por exemplo, a gente comentou da stevia, ou mesmo do aspartame, aí vale para vários deles. Quando a pessoa consome, por exemplo, no café da manhã, no lugar do açúcar, ela vai colocar adoçante. Adoçante. De forma subconsciente ou inconsciente, ela compensa essa caloria que ela deixou de consumir no cafezinho da manhã lá no almoço. Por algum motivo, o organismo dela fala assim, você não comeu as calorias que eu queria. Sei. E ela vai almoçar uma quantidade maior. Então, aí, isso sim, esses são estudos, né, científicos já comprovados que se o pessoal que usa adoçante em excesso acaba compensando nas refeições, nas principais refeições, acabam comendo mais. Então, por isso que a conclusão da OMS é que, assim, olha, essa história de a gente consumir adoçante pensando em diminuir caloria, ela não procede. Não? Não procede. Fora isso ainda? Porque você diminui naquele cafezinho. Mas ao longo do dia você compensa aquela caloria que você não ingeriu. Você come, de outras formas. Você come pão, um monte de pão, Isso. Pão vira açúcar. Exatamente. No organismo, não Exatamente. é? O senhor quem disse aqui outro dia. Exatamente. Então, o cara faz uma economia ali num refrigerante, mas junto com o refrigerante ele come um lanche que tem um pãozão lá. Eu tô me sentindo um otário em fazer isso, é verdade mesmo? E aí, Daércio, né? Não é verdade? A gente faz isso. Faz. Eu quero um lanche, mas quero um refrigerante diet. Mas por quê? Porque eu tenho que evitar açúcar. Mas o pão que você está comendo ali está cheio de açúcar. Açúcar, vira açúcar sim. No organismo. Glicose. A glicose. Né? Amido que quebrado vai virar glicose. Quer dizer que não deu em nada a intenção. Agora, então, peraí. Com todas essas implicações desses adoçantes, doutor, vamos compará-lo então com o açúcar tradicional, esse da cana-de-açúcar, da cana. O tradicional, o açúcar aí do dia a dia. Muito bem. Ele faz também mal em algum grau ou menos mal que seja ele, então? Numa quantidade menor? Considerando esses estudos, né, que são apontados aqui, a provocação da OMS é que a gente evite o uso de adoçante. Em casos extremos, vamos pensar assim, a pessoa realmente tem um problema genético de diabetes, por exemplo, Sim. que não consegue processar sacarose, o açúcar comum, aí é aceitável, né? Eles dizem que é aceitável substituir. Tá. Mas comparando com o açúcar comum tem uma série de vantagens, né? Então, por exemplo, primeiro, eu até comentei, é uma molécula natural, né? Sacarose, que é o nosso açúcar comum, é uma molécula que existe aí no ambiente desde sempre, vamos dizer assim. Da natureza, não da é natureza. de laboratório. Então, todo o nosso arcabouço genético, o nosso metabolismo é preparado para lidar com isso. Pra Isso.
Então, o açúcar comum, ele tem essa vantagem porque é uma molécula natural quando a gente compara com uma molécula sintética. Sim. Então, a chance da molécula sintética fazer mal é muito maior do que a natural, né? O açúcar comum. Sim. Ainda nessa linha, claro, aí de novo, isso aí que tem que ser reforçado. A questão não é você comer açúcar, a questão é você comer demais. E aí não é só açúcar. Então, se você come muito pão, muito E macarrão... nós brasileiros aqui, a gente capricha. Olha, o senhor me lembrou aqui que teve um comentário na Itália que tem muito café, e aliás, o café deles lá é delicioso. E lá vai açúcar, né? A gente é brasileiro, você pega lá, põe 2 saquinhos, 3 saquinhos, o café deles é muito forte também. E alguém comentou que, poxa, mas vocês tomam café com açúcar demais. Eu falei, é mesmo, é? Eles usam lá bem menos, mas muito menos que a metade do que a gente usa aqui de açúcar. E estão acostumados assim. Eu digo, mas se eu colocar só isso aí, vai ficar... Aí que a gente percebe que nós brasileiros temos um paladar um pouco exagerado para o açúcar, né? É cultural, né? E aí desde bebezinho, né? Desde pequenininho, muitas vezes, a gente exagera nessa questão do açúcar, né? Então, vamos pensar assim, suco de laranja. A gente tem a citrussuco, aqui é bem comum na nossa região, Cutralha. Suco de laranja, nós exportamos muito suco. Isso. Quando essas empresas, citrussuco vai exportar suco de laranja para a Europa, eles desejam um suco de laranja com menor açúcar. Quando eles vão mandar para os Estados Unidos, eles preferem com um pouquinho mais de açúcar. Você vê só como é o negócio? Assim, são coisas que comprovam essa questão cultural que você está citando. É verdade. Na Itália eles tomam com bem pouco. Isso. Na Espanha também, em Portugal. É bem menos açúcar do que brasileiro, eu brinco, né? Nós somos formigões, né? Gosta de bastante açúcar. Tem que estar docinho, né? E isso é uma questão que é condicionável. Se você começar a diminuir açúcar ao longo do tempo, você nem vai perceber que você não gosta tanto assim de açúcar. Porque a gente é condicionado desde bebezinho. Eu sou um desses, né? Que a gente brinca de formigão, gosta muito de doce. Você vai tomar um suco de laranja, gelo e açúcar? Né? Eles já perguntam quando você vai no... E a laranja já tem o doce dela? Isso, ele já tem o doce. Esse é outro ponto interessante também que a OMS comenta. Que quando a pessoa vai tomar vamos pegar esse exemplo, suco de laranja. Aí, em vez de colocar açúcar, a pessoa coloca adoçante. Achando que então está resolvida a questão da caloria. Mas o suco de laranja tem muita caloria. Então, como ele põe adoçante, ele acha que pode tomar muito. Só que aí a caloria do suco de laranja continua lá, então... Então você deu um reforço aí que... Se você tomar, né? Em vez de tomar um copinho, você tomar 2... É mais do que se você tivesse colocado açúcar, por exemplo. Olha lá, gente. Eu tenho uma pessoa que não é de uma amizade do dia a dia, mas sim, tenho amizade com uma pessoa que é dono de uma grande... É um dos sócios de uma grande usina de açúcar e álcool. E eles têm lá, inclusive, a marca de açúcar, que longamente, todo lugar aqui na região tem para vender nos mercados aí tudo. E um dia nós fomos fazer lá um vídeo institucional da usina dele, e percorrendo a usina, ele foi mostrar como é que se faz o açúcar refinado, esse fininho, branquinho. Eu não vou dizer por quê, e nem desmerecer o produto, mas ele disse, olha, eu sou dono de usina, mas eu não uso esse açúcar. O meu açúcar é cristal. Ele disse, açúcar é cristal. Mas não me explicou por que ele não toma o refinado. Eu posso comentar. Né? Por que então? Se a gente pegar assim, o poder de adoçante do açúcar cristal do refinado, a gente chama refinado amorfo, tecnicamente, né? Refinado, o poder de adoçar deles todos é igual. É igualzinho. Então, se você colocar uma colherada do cristal do refinado, é a mesma coisa. O que muda do cristal para o refinado? Tem um processo de sulfitação, põe enxofre ali e retira parte das coisas que dão cor. Então, por isso que o cristal é mais escurinho. O cristal é mais escuro. Mais escurinho do que o refinado. É verdade. Só que o que dá cor no açúcar, né, são minerais. Então, por exemplo, por que o açúcar mascavo é marrom? Porque ele tem ainda matéria orgânica, tem ferro, tem vários nutrientes ali no açúcar mascavo. Então, para ficar branquinho, a gente vai retirando essas coisas todas, matéria orgânica, ferro, por exemplo. Então, nutricionalmente falando, seria melhor a gente consumir açúcar mascavo. O mascavo? Sim, porque você tem aquele ali, é o mais natural. É o mais natural. Você tem ali esses nutrientes, que nem o ferro, por exemplo, de plus, né? Vamos dizer assim. Agora, comparando
sobre assim, fazer mal, vamos dizer assim, o refinado ou o cristal, vale a mesma questão da caloria, só. Né? O cristal tem a vantagem de ter um pouquinho mais de ferro, de alguns nutrientes ali. Ou demerara, mais ainda. Então vem nessa ordem, né? O refinado é o que só tem... O refinado é 99,9% de sacarose. Ele só tem sacarose. Só isso. Pode dizer, só tem sacarose, não tem mais nada. Né? O cristal praticamente também vai ter um pouquinho só a mais de ferro. Agora, o mascavo não. O mascavo tem uma quantidade já Ele me disse, inclusive, que um dos processos de refino desse açúcar refinado seriam jatos gigantescos de sal grosso num monte de açúcar, cristal, e isso quebra as partículas do cristal, que é mais grossa, e ela fica mais fino. Em compensação disso, resulta também algum resíduo lá de sal. Pelo menos o que ele disse, que um processo seria esse, né? Como um jato de areia, por exemplo. Tem gente que faz jato de areia em vidro, não tem aquele processo. É mais ou menos aquilo, mas um negócio gigantesco que dispara contra aquela montanha de açúcar cristal, quebra as partículas do cristal e dali se extrai o refinado. É mais ou menos... mas com algum resíduo de sal no meio. Isso, mas não é sal, é o sulfito, é o enxofre que eles usam para clarificar. Mas assim, esse processo da sulfitação vai trazer algum problema no açúcar refinado para a gente consumir em relação aos outros? Não tem problema. Não tem resíduo. Eu só estou dando depoimento que ele, como dono de usina, disse, olha, eu, na minha casa... porque aí ele deve estar, provavelmente, o cristal. Ele está pensando na vantagem dos outros nutrientes. Aí. E outro ponto aí, que também é cultural, por que as pessoas preferem o refinado? Porque quando você vai adoçar o seu cafezinho, se você usar o cristal, você vai ter que girar a colherinha 10 vezes. Demora mais para diluir. Aí o refinado você gira 5 vezes. Então essa vantagem de... basicamente é isso. O ser humano ficou bem preguiçoso, né? Ele gosta. Sim. Bom, é natural que ele vai escolher o mais fácil de lidar aí no caso, né? Alguma coisa mais sobre os adoçantes? Que depois nós vamos mudar aqui o assunto para sódio. Sódio, né? Sim, um comentário, né, que sempre... O pessoal questionou também quando a OMS falou, né, dessa diretriz deles, sobre a estévia. Né? Porque a estévia é natural. É uma planta, né? É uma planta, é um extrato, esteviosídeo, né, que é esse açúcar que também substitui. E aí o pessoal acha que estévia, por ser natural, não faz mal nenhum. Então, assim, mesmo princípio. Quando você faz um ensaio biológico com estévia, você não vai encontrar problemas dentro do limite estabelecido lá. O problema é que a gente não consegue controlar quanto a gente consome da soma de todos os adoçantes, de tudo que a gente come no dia a dia. Então, não pensem que porque um adoçante natural, ele não faz mal. Então, tem que considerar o pacote como um todo. Então, acho que é isso. Ok. Né? Só para fechar o assunto, adoçantes, pergunta do ouvinte. Isso. A respeito de adoçante, a Vanessa pergunta o seguinte, doutor. Se tomar diário adoçante, pode levar a Alzheimer? Se é mito ou verdade? Não tem nenhum estudo que comprove que adoçante leve a Alzheimer. Não há nenhum estudo que comprove isso. A Joana, ela fala que ela usa adoçante para fazer as receitas. Se o adoçante pode levar ao forno, ao fogo ou não? A maioria deles são termorresistentes. Resistem ao forno tranquilo. Não vai ter problema. Vamos abrir o assunto sódio. Sódio é o quê? O que é sódio? Sódio é um elemento químico, é um metal. Na tabela periódica lá, é um metal. É um metal? É um metal. Mas é também esse metal... O senhor está me assustando hoje. Diz que eu tomo adoçante que vem do petróleo. Agora está dizendo que o sódio é metal. É um metal. Mas é um nutriente natural também, né? Que é bem comum. Tem fontes, né? Carnes, ovos, leite. O próprio sal de cozinha vem da extração da água do mar, né? Água salgada. Tem sódio de laboratório também? Tem, a gente pode sintetizar, né? Porque é o cloreto de sódio, né? Mas nos alimentos industrializados eles usam sal do mar comum, lá, o sal? Sal comum. Comum, né? Sim, na maioria dos casos é o sódio. Tá. Exatamente. Bom, então estamos falando de um produto aqui que de um jeito ou de outro nós estamos comendo todo dia. Sim, é comum. É mesmo? É comum. Eu trouxe alguma informação aqui, também sobre recomendações da
Organização Mundial de Saúde, né, de recomendação. Recomendação diária de 5 gramas de sal por dia. Que gente come só isso. Aí, esses 5 gramas de sal são equivalentes a 2 gramas de sódio. Porque é cloreto de sódio, né? Então, quase a metade do que a gente não come... Não é a totalidade não. sódio? Quando você come lá uma quantidade de sal de cozinha, metade, né? Um pouquinho menos da metade, é o sódio. É o sódio. Isso. E o restante é o quê? É o cloreto, né? Cloreto. Cloreto de sódio, né? NaCl, que é o sal de cozinha. Tá, então é assim que ele é formado. Isso. Então, a recomendação de limite, né? 5 gramas por dia por pessoa. De sal, equivalentes aos 2 gramas por dia de sódio. 2 gramas é uma pitadinha. Então, quando a gente soma todo Nossa, o doutor, sódio então acho que nós estamos come, comendo muito mais sódio do que devíamos, hein? Eu tenho a estatística, né? O brasileiro come o dobro do que é o limite recomendado pela OMS. De novo é um problema cultural nosso, de comer muito sal? Sim, com certeza. Isso é condicionável, né? A gente consegue mudar o hábito. O que será? Talvez porque o brasileiro é mais intenso. O brasileiro é intenso na emoção, em tudo. Se você comparar um britânico e um brasileiro, o britânico é mais frio lá, e outros povos também. O brasileiro é mais emoção e tal. E no paladar parece que a gente acentua muito mais que eles, né? Isso pode ter uma origem também cultural, né? Então, por exemplo, antes da gente ter geladeira em casa, todo mundo... Salgava a comida. Salgava a comida. Pra então, carne de sol, né? Carne charque... Mas isso também eles faziam lá. Sim. Mas no Brasil a gente tinha essa questão cultural, né, da carne salgada. Por então isso, né? pode vir desde da vovó lá que... Né, tinha mão pesada, né? Mão pesada e vem transferindo pra gente, né? Mas nós comemos aí mais ou menos o dobro do que deveríamos comer. Porque, rapaz, doutor, se você der lá um escargot, uma comida francesa lá, e os franceses têm um paladar mais leve no sal, aí, por exemplo, né? Pra gente comer aqui, geralmente, a própria comida japonesa, né? Tem muitos alimentos japoneses que... O queijo deles, como é o nome daquele queijo que eles fazem lá? Que parece queijo. Tofu. Tofu, por exemplo, que eles comem muito. É um negocinho sem sal, meio sem graça, né? Pra nós brasileiros. Você vê de novo como é que é? Mas aí eles pegam o shoyu... aí o shoyu acentua. Que tá cheio de sal e sódio lá pra equilibrar, né? Também tem isso, Então, agora vamos lá. O sódio. O problema do sódio hoje não é só esse sal que a gente usa na comida, né? Porque a gente está comendo muita comida industrializada. E aí, de novo, né? Ontem eu fui pegar a tabela dos aditivos da Anvisa, né? Para dar uma olhada lá nos componentes. Aí é impressionante a quantidade dos aditivos que a gente usa na indústria de alimentos que tem sódio. Tudo é sódio. Vamos pegar... A gente estava falando de ciclamato, que é um adoçante, ciclamato de sódio. Você pega... ascorbato de sódio, metabisulfito de sódio. Tudo de sódio. É tudo sódio. Então não é só o sal que a gente põe na comida. Tem outros sódios na Quando história. você come lá a salsicha, tem... Esses salgadinhos chips da vida, então, meu Deus do céu, deve ser um... Terríveis, né? Muito sódio mesmo. Né? Bastante aquele sódio macarrãozinho que qualquer um faz também lá, tem Sódio. aquelas coisinhas tudo, né? Outro, eu comentei na última vez que eu estive aqui, né? Do glutamato monossódico. De novo, que é o sódio. Né, aquele comercial que a gente usa, esses temperinhos, né? De saquinho que a gente compra no mercado. Ou aquele que é em cubinho, né? Que tempero caseiro, aquilo lá é sódio. Sódio muito grande, né? Teor de sódio muito elevado mesmo. Mas por que vocês dizem que tem tanto sódio se depois, na hora de comer, você não sente tanto sal assim como parece, como falam? E vi até recentemente muitas, não sei se por força de lei, mas muitos produtos industrializados tiveram que reduzir o sódio. Teve um movimento, né, do governo, na verdade não só do governo brasileiro, é um movimento mundial. E aí vem da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, vem espalhando em todos os países aí. E eles têm feito acordos. Então o governo provoca as indústrias e fala assim, gente, olha, quando vocês colocam muito sódio aí, e as pessoas estão consumindo muito sódio, esse problema vai parar na saúde pública. Vai custar caro. Então a indústria põe muito sódio. Quem que tem que resolver? O hospital público. Entende? Então eles têm provocado nessas campanhas que as empresas reduzam o teor de sal. E aí chamam as associações, associação de bebidas, associação de assim. carnes. E aí eles fazem acordos mesmo. Isso. Né? Acordos de cooperação
com metas. Olha, até 2023 tem que diminuir 5%. Até 2025 eles têm datas, né, para ir reduzindo o teor de nas sódio. Nas embalagens de produtos a gente tem visto menos sódio, isso, não sei o quê. Por conta desse problema da saúde. E aí, de novo, nunca é o problema você comer uma salsicha. O problema é quando você come o salgadinho, você come a salsicha, você come o nugget, você come... Quando você soma, é o problema. Quando você soma o problema. Porque o sódio, ele tem um monte de função benéfica. O sódio regula a pressão, ele ajuda a absorver nutrientes, ele atua na contração muscular, para a gente se movimentar, né? É o sódio quem media esses sinais, pH do sangue, acidez do sangue. Então ele é bom, o problema é o excesso. Disseram que o sal marinho, como assim é chamado, está escrito lá na embalagem, diferente dos demais, embora a origem deve ser marinha sempre, mas tem um tal de sal marinho que seria melhor que o sal comum aí que a gente compra. Ah, tem muito exagero aí, viu, pois é, Décio? Porque assim, ó, quimicamente falando, você pegar qualquer um deles lá, é igual o caso do açúcar, e 99% vai ser cloreto de sódio. Né? Tem outros elementos, tem magnésio, tem potássio, tem outras coisas ali, mas é cloreto de sódio. Tem até, brincam, né? Fala assim, o cara comprou uma embalagem lá de um sal do Himalaia. É isso, sal do Himalaia. Aí tava lá escrito, esse sal tem 50 milhões de anos. Aí fala, deu um azar danado, vai vencer daqui 6 meses. Tem 50 milhões de anos, mas ele vai vencer daqui 6 meses, que né? interessante. Olha, vira piada sacanagem. Porque, então, quer dizer, é um sal de milhões de anos, mas aí a indústria, quando invasa ele, coloca na embalagem vencimento ano que vem. Isso, porque... Que diabo de sal é esse que vence agora tão facilmente então, assim? Deu um azar danado, né? Interessante. Deixa eu chamar a atenção para mais um ponto aqui. Essas coisas que nós estamos falando, né, adoçante, o sódio, isso aqui, elas se relacionam com doenças, né, que a gente chama doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim, ó, se você tiver colesterol, você vai passar colesterol para alguém? Não. Essas doenças não transmissíveis, elas nascem com os nossos hábitos. E agora vem o dado chocante. De 70% a 80% das mortes vêm dessas doenças não transmissíveis. Então, 80% das pessoas que morrem, né, dos nossos conhecidos, morrem porque teve alguma dessas doenças que são condicionáveis. Mudando o hábito, você pode viver mais. 80%. 70%, 80% das pessoas morrem hoje. Ou vai morrer de AVC ou de infarto. Mas então, né? Nesse contexto, então, o sal é nitidamente um... eu diria que hoje provavelmente seja o pior dos problemas. Pior de todos. Assim, né, hoje. O sal? Sal. Aí eu tô pensando aqui já na picanha que eu ia fazer no fim de semana, toda cheia de sal em volta, assim. Pode fazer. Como que é como que é o seu hábito, né, diário, assim, de embutidos, de queijo, de salsicha, de outras coisas. No fim da história, a questão está na dose. É a dose, né? É a dose. A questão é ter um hábito de alimentação e atividade física saudável. Você toma 10 cafezinhos por dia, toma 2. Exatamente. O açúcar que a gente tinha falado, você costuma colocar 2 colheradas de açúcar no suco de laranja? Põe a metade. Põe a metade. Vai diminuindo, daqui a pouco você não usa mais, né? Em resumo, água demais mata a planta. Então, o negócio está na quantidade. Não há nada que impeça de você comer um churrasco aí com aquele sal grosso, todo empanado de sal grosso, né? Empanado de sal grosso. Porque às vezes o tempero é feito na hora, eles praticamente empanam lá a peça da carne, fica branca de sal, assim, põe lá no... Mas depois bate aquele sal e não é o todo que você vai comer. Mas nada impede de você fazer isso, contanto que... Tenha um pacote, né? Depois, os demais dias, você dedique ao seu corpício aí, porque judia. Gente, mas é gostoso, né? Vamos ser sinceros, a gente fala, sabe que é errado. Professor, tape os seus ouvidos. É uma delícia. É uma delícia. Alberto, é bom demais. Não, se for fazer, me chama, Décio, que eu vou lá também. Professor de... Tá vendo? A questão tá na dose.
Eu como sem, Não dá pra sem comer todo dor dia. na consciência. Um negócio desse, né? Ó, tem um ponto, né? Como eu coloquei aqui. Nessa época, agora, o Matão chegou, fez acho que 39 graus esses dias, alguma coisa assim. Eu diria que chegou nos 42 Deve ter chegado, aí, né? Por aí. momento. E essa questão do sódio, ela é equilibrada com água. Água. Né? Então, você pega temperatura muito alta, a gente desidrata mais, isso aumenta o problema, né? Porque a gente toma pouca água. E aí tem os engraçadinhos que falam assim, já que o problema é hidratação, então vou tomar muita cerveja, né? Porque aí eu vou... E voltamos ao assunto, cerveja não hidrata ninguém. Exatamente, esse é o ponto. E a cerveja, ela impede a metabolização do ácido úrico em excesso, que gera pedra no rim. Né? Então, o excesso de sódio gera pedra no rim também. Então, não é só questão de pressão arterial. É uma das causas de pedra no rim, é excesso de sódio na cristais, alimentação. né? Que vão se Isso. formando ali. O cristal que forma ali não é de sódio, mas ele é cálcio e o ácido úrico, e tem outros componentes que podem formar também, mas ele interfere nessa metabolização. Então, o excesso de sódio não é que o sódio vai gerar pedra no rim, não vai ter sódio lá no rim, mas vai ter o ácido úrico e outros componentes. Quer dizer que rúcula, alface, essas coisas tu pode comer. Esse pode comer à vontade. Espinafre não, hein? Aproveitar que está falando de água aqui, a Roseli Coelho Curral, Sim. ela pergunta, doutor, água também contém sódio? Sim, é uma das... Boa pergunta a Roseli fez, hein? É uma das fontes de sódio. Sim, tem sódio. Mas aí eu tenho que tomar água, em quantidade grande. Mas aí o que tem lá é pouquinho. É bem pouco. É bem pouquinho. Né? É bem pouquinho e não tem problema. O que o ouvinte está perguntando pelo WhatsApp aí, hein, Felipe? Ô Daércio, uma ouvinte nossa, ela está desejando um bom dia a todos, né, a Rosana, e está perguntando para o doutor se água com gás, beber água com gás faz mal, porque a água com gás ela contém sódio também, né, doutor? Não faz mal, né? A mesma coisa. O sódio que tem ali na água com gás é o sódio... O mesmo sódio da água normal. Isso. Da água comum. O que muda na água com gás? É gás carbônico, CO2, que tem lá, só. Tem uma vantagem da água com gás, porque hoje tem diminuído bastante, mas a gente ainda sabe que existe, né? Fraudes com garrafinha de água mineral. Você vai pra praia, aí o pessoal pega a garrafinha vazia, enche... Bota uma água qualquer ali. Põe uma água qualquer e sai vendendo lá nos faróis, né? A água com gás, ela impede essa fraude, porque carbonatar a água, que seria colocar o gás... Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, se você tiver num lugar Mas é aí... ruim aquilo, hein, doutor? Eu gosto. Eu não gosto, não. Não, assim, sei lá, a gente toma em algumas circunstâncias aí para dar uma ajustada nos gases, né, doutor? Também não gosto, não. O sabor dela, meio, sei lá. Se pôr um açúcar, fica bom, viu? Olha lá. Vai vendo, doutor, onde entra a nossa cultura. Esse aqui já está pensando em pôr açúcar, né? Então. Ei, que coisa, hein? Poxa vida, olha, estamos aprendendo tanta coisa, tanta informação boa, né, nessa entrevista aqui. Tem perguntas ainda aí, mas... Tem, doutor, aqui sobre o refrigerante. Falando de sódio, tem refrigerante que tem mais sódio, a Vanessa fala, e tem refrigerante que tem menos sódio. Então tem que dar preferência para que tem menos sódio. Perfeito. Mas refrigerante tem sódio? Tem. Eles diminuíram muito, viu, Darcy? Por conta desses acordos, né, das associações, eles diminuíram muito porque a população, por exemplo, hoje nós estamos trazendo luz aí, né, reforçando essa questão para as pessoas. Elas vão passar a prestar atenção nisso na hora de consumir. Então, as indústrias estão reduzindo bastante. Hoje, tem muitos já que não tem mais sódio, inclusive, né? Mas a ouvinte está corretíssima, né? Prestar atenção, o rótulo está aí para isso. Teve uma mudança na legislação de rótulo, agora recente, né? Acho que não tem um ano ainda, que está obrigando a colocar no rótulo etiquetas grandes na frente, né, do rótulo, quando o alimento é alto teor. E aí vale para sódio, vale para caloria, vale para gordura, vale para tudo que faz mal, vai ser obrigado a colocar uma etiqueta grande nos moldes do que a Europa sempre fez, né, Estados Unidos fez. Quando aquele alimento tem algum problema para nós, vai ter uma bandeirinha ali na frente, grandinha. Não vai precisar ler as letrinhas miúdas do contrato, né, e lá na tabelinha, vai estar na frente já. Então é uma ótima observação dessa ouvinte, né, da Mas preferência. Felipe. Ô Daércio, eu tenho pergunta aqui, não é referente ao assunto de sódio.
A Roseli Portolani, ela pergunta se consumir muito ácido cítrico faz mal, doutor. Ácido cítrico? Ácido cítrico não faz, porque ácido cítrico é o ácido comum nas frutas, por exemplo. Então, aquela acidez, por exemplo, quando você chupa uma laranja, ela vem de ácido cítrico. Molécula bem comum, né, natural. Não conheço nenhum caso de alguém teve problema porque consumiu ácido cítrico. Mas a pergunta dela me leva a outro ponto, né? As nossas dietas, no geral, do brasileiro e no mundo, estão muito ácidas. A gente tem muita coisa ácida e poucas coisas básicas. E isso traz problemas. Então, quando forem aos dentistas aí, perguntem para eles os casos de gengivite, de problema na gengiva, o que está acontecendo, né, com a população. Dente perdendo esmalte porque as nossas dietas estão muito ácidas. Então vamos pegar assim, refrigerante de cola, né, que o brasileiro consome muito. Ali tem um ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico ataca o esmalte do dente e você vai perdendo resistência no dente. Quando isso vai para o metabolismo, ele atrapalha o equilíbrio dos radicais livres, que a gente fala. Radical livre são moléculas químicas que são muito reativas, oxidam. E se não tiver o que oxidar, ela vai oxidar o nosso corinho, né? A gente fala assim, oxida nossas células. Então, de novo, infarto, AVC, colesterol, isso aí tudo vem desse pacote, né, de dietas, e a gente precisa equilibrar um pouquinho mais. O sódio, nesse aspecto, ele é interessante porque ele não é ácido. Mas ele o excesso dele faz mal pelo equilíbrio de pressão, de bomba de sódio e potássio, né? Nessa linha também, a questão de nutrientes mais básicos, a gente tem visto na TV matérias, né, falando sobre o magnésio, que é um primo do sódio, né? Também é um metal, magnésio, um primo do sódio, mas ele faz muito bem, porque ele equilibra essa questão da acidez da nossa dieta. Ok. E ainda, Daércio, uma sugestão do nosso ouvinte, o Neto Chiosini, a Bernadette, eles estão ouvindo a gente lá no centro de Matão. Ele está perguntando se um dia o doutor pode falar sobre a soja e seus benefícios. Nós falamos de soja outro dia já aqui, hein? Não foi? Foi um breve comentário, né? Mas soja... Não era tudo aquilo que a gente esperava, não, hein? Mas eu posso comentar um problema bem rápido, né? Porque ele também é de utilidade pública. As mulheres, quando entram na menopausa, né, muitos médicos falam da possibilidade de fazer reposição hormonal. Né, para melhorar mal-estar, aquelas coisas todas. E a soja, ela tem algumas moléculas que elas mimetizam, elas imitam os hormônios humanos. A gente chama de fitoesteróis. Eles imitam esses hormônios femininos. E aí o que acontece? O Brasil, há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, começou a vender bastante essas bebidas de soja, extratos de soja. E dentro do pacotinho vem essas moléculas que imitam hormônio feminino. E aí a gente pega essas bebidas e dá para criança. Né? Então, esses hormônios, é como se a gente desse, literalmente, dá o hormônio feminino para uma criança que vai precisar desses hormônios para o seu desenvolvimento. Né? Então, assim, só para ter uma ideia. Então, essas bebidas de soja, um lado bom, não tem colesterol. Se você comparar com leite, por exemplo, né, o leite tem colesterol. A bebida de soja não tem colesterol. Mas e o que acontece quando a gente está dando esses hormônios femininos para crianças? Os meninos, né? Hormônio feminino para os meninos, crianças. Entende? Assim, isso é coisa recente, não tem estudos ainda dizendo o que acontece. Mas, por exemplo, em casa, para os meus filhos, a gente não dá bebida de soja. Dá, de vez em quando, um golinho, um pouquinho aqui de novo, né? Naquele pacote que eu tenho insistido bastante, tudo bem. Okay. Mas a maioria das pessoas não sabe que a soja tem o equivalente ao hormônio feminino, por exemplo. Muito bom. De minha parte, vamos encerrando por aqui. Acho que estávamos com essa dívida aqui com os nossos ouvintes, já que na entrevista da semana passada com o Dr. Christian Tosta não foi possível tratar sobre todos os temas, que é algo muito complexo e derivou aí um tempo maior que a gente precisava, e completamos hoje com essa entrevista uma parte importante aí dos alimentos que a gente saboreia o dia a dia e sabermos melhor sobre como é que eles funcionam, até onde é bom. Bom, o resumo da ópera
A questão maior está na dose. Já que nós somos leigos e não sabemos particularidades de tudo, sabendo-se que de forma moderada não, né, a consequência será menor ou às vezes até melhor que seja assim, então o negócio, o problema está na dose. Perfeito. É isso, né, doutor? Perfeito. E evitar os alimentos ultraprocessados, porque aí você não sabe quanto que tem, né? Você não consegue controlar todo o sódio, todo o açúcar que tem lá. Preferencialmente tenta ir pelo natural aí, né? A gente chama comida de verdade. Come comida de verdade, arroz com feijão. Comida de verdade. Comida de laboratório faz mal, não é isso? É. Obrigado, professor, mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Por ter voltado aqui ao programa. Nós conversamos com o Dr. Cristian Tosta. Ele é professor do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Federal de São Paulo, que eu continuo chamando de FESP aqui, porque assim muita gente conhece, né, desde o princípio. E deu aqui uma grande contribuição em 2 entrevistas que eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado, professor. Bom dia. Eu que agradeço.